Tá conosco o nosso entrevistado, Carlinha? Já tá? Então sim. Sim. Bom, ontem governadores de vários estados divulgaram um comunicado em que defendem um pacto nacional entre os três poderes da República e entre União, estados e municípios contra, obviamente, a pandemia de Covid-19. Esses governadores reivindicaram a aceleração da vacinação no país. Assinaram os governadores de, em ordem alfabética, Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Eu deixei o Piauí por último porque está em contato conosco o governador do Piauí e presidente dessa frente, desse fórum de governadores, Wellington Dias. Governador, bom dia para o senhor, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Quais são os efeitos práticos que esse comunicado pode gerar? Pois é, primeiro, bom dia, eu também quero saudá-lo. Nós estamos trabalhando agora uma fase em que nós, a partir desse manifesto, desse documento que soltamos ontem, que a gente chama de Pacto pela Vida, nós estamos trabalhando 3 eixos e a ideia é de trabalhar de forma unificada, não é? Ou seja, os governadores, que tem o Fórum dos Governadores, no caso aqui o Consórcio do Nordeste, mas também o Congresso Nacional. Tivemos aquela agenda lá com o deputado Arthur Lira, lá também junto com os líderes, o senador Rodrigo Pacheco também com os líderes. O próprio deputado Arthur Lira fez um diálogo com o judiciário, tem aí uma parte dos municípios, através também de entidades dos municípios, a Confederação Nacional dos Municípios e a Frente dos Prefeitos, e temos ainda uma parte técnica, né? As procuradorias, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, o NASCE, que é o Conselho dos Secretários de Estado, o Conselho de Secretários Municipais. O objetivo é trabalhar, de um lado, medidas preventivas para que a gente possa unificar a nível nacional, e aí estamos trabalhando, era para ter sido ontem, mas você há de convir aqui, são 27 governadores de regiões diferentes, de partidos diferentes, de realidades diferentes, enfim, mas finalmente nós estamos aqui finalizando um caminho em que, ao invés de cada um organizar uma medida e o outro faz no outro momento, que isso termina não dando o efeito necessário, agora a ideia é de trabalharmos ao mesmo tempo. Estamos trabalhando uma experiência inicial até o próximo domingo, essa é a proposta, onde a nível nacional a gente trabalha medidas voltadas para coibir eventos, aquilo que traz aglomeração, para que a gente defina atividades essenciais e a partir daí o que são atividades que terão limites normalmente diferenciados de segunda a sexta e também para o final de semana. Tem um olhar especial para a questão das bebidas, porque as bebidas, além de tudo, você sentou na mesa, já vai logo tirando a máscara, e aí de uma linguagem popular, não é fácil controlar bêbado na área da transmissibilidade. Então, o caminho é de garantir que a gente tenha restrições nessa área, porque também com o que a gente chama de lei seca, tradicionalmente, ela reduz acidentes de trânsito. Os acidentes de trânsito são os maiores concorrentes para pressão de leito de UTI na rede hospitalar. E nós estamos numa situação de colapso nacional, não estamos perto, nós já estamos num colapso nacional, e todo esse esforço é para reduzir danos. Na verdade, as medidas, elas não resolvem, elas são um paliativo para poder reduzir o número de adoecimento e de internações e de óbitos, reduzindo a transmissibilidade do coronavírus, e ainda numa perspectiva de acelerar a vacinação, que é o outro eixo. Variadas vacinas, essa decisão do Congresso Nacional e ontem sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, ela permite as condições de maior agilidade, por exemplo, da Anvisa.
né, vacinas como a Sputnik, a Moderna, que estão aí, a Janssen, que estão próximas de aprovação, a Covaxin, a gente ter celeridade na aprovação. Nós temos aqui pré-contrato dos estados, agora vamos poder celebrar contrato firme, já estamos providenciando isso hoje. Aqui também sempre integrado com o Ministério da Saúde, o Plano Nacional de Imunização, onde o objetivo é município, estado, governo federal, setor público, setor privado, trabalhar para poder ter mais vacinas, para a gente mais rapidamente poder imunizar. O objetivo é, até abril, alcançar cerca de 50 milhões de pessoas vacinadas, aproximadamente 25% da população brasileira, todo o grupo com mais de 60 anos, com comorbidades, pessoal da saúde que já está bem avançado, quase na totalidade, pessoal que está em asilos, enfim, indígenas. E aí o objetivo é, com isso, considerando que esse grupo é o grupo que ele responde por 70% das internações e dos óbitos, o esperado é redução a partir de maio na internação e também em óbitos. Ora, aproveitando para que a gente chegue até maio, a ideia é de ter medidas como essa no país inteiro. Aproveitando que o senhor está falando de vacinação, pegando o gancho aí, no dia 8 de março, agora na segunda-feira, o senhor se encontrou com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, justamente para cobrar, né, um fluxo maior ali da chegada de vacinas para os estados. Eu pergunto para o senhor porque existe uma certa blindagem, a imprensa não tem conseguido falar diretamente com o ministro da Saúde. Como é lidar com Eduardo Pazuello enquanto ministro da Saúde? Ele se mostra seguro, ele pede a colaboração dos governadores. Como está sendo esse contato entre governo federal e governos estaduais e com relação a essa chegada das vacinas também? O que é que a gente tem de novidade, incluindo sobre a aprovação ontem no Congresso Nacional, né, dessa possibilidade de que os governos estaduais possam também importar as vacinas mesmo sem a aprovação da Anvisa? Olha, é claro que a insegurança, ela existe, há uma insegurança. E é por conta disso que nós, os governadores, tomamos a decisão de ter iniciativa. Vou lhe contar agora uma coisa boa. A reunião, aliás, só para lembrar, dia 17 de fevereiro, nós tivemos o primeiro cronograma. Era uma cobrança para ter um cronograma. Por que era importante? Tem contrato? Tem. O que diz os contratos? Tem entrega de IFA, de vacina que vem de fora? Como é que estão programados? Chegando esse insumo farmacêutico ativo, que é o IFA, da China para o Butantan, da China para a Fiocruz, da Rússia para a União Química, que são os 3 laboratórios com produção já em andamento, Fiocruz e Butantan, e a União Química com possibilidade agora para abril. Bom, qual é o cronograma então de produção de vacina, de as doses ficarem prontas, entregues ao Ministério e o Ministério entregar para os estados? Então, o que nós acertamos? De um lado, vou começar aqui pela Fiocruz, nós tivemos, a partir daí, essa agenda, a agenda contou com o ministro, contou com a equipe da Fiocruz, com a presença do Itamaraty, estava lá representando o diplomata Flávio Werneck, a presença de governadores das 5 regiões do Brasil, a presença ali também de uma pessoa da equipe do ministro Paulo Guedes. E qual foi o objetivo? Garantir que tivéssemos ali uma concretização de alguns pontos. O primeiro, já chegou em fevereiro, dia 22 e dia 28, 2 lotes, totalizando 15 milhões de IFA. Bom, já tem lá pronto, por conta de uma linha de produção com um turno, 1,5 milhão de vacinas prontas. Eu vi as vacinas prontas. Agora, o que está acontecendo? Esta semana, o que se espera é que até amanhã, de hoje para amanhã, a gente tenha a liberação para uso dessas vacinas, em condição de, se Deus quiser, na segunda-feira, a gente ter entrega já do primeiro lote de vacinas para o Ministério, para terça e quarta ter distribuição. Ora, o que acertamos lá é que vão aumentar mais outra linha de produção, já foi autorizada lá pelo ministro, dadas as condições financeiras, vão colocar sair de 1 para 4 turnos, ou seja, 2 turnos em cada linha de produção. Isso vai aumentar de 250 mil doses por dia, aproximadamente,
para, na primeira semana de março, nós já vamos chegar a 1 milhão de doses por dia na Fiocruz com a vacina AstraZeneca. E ali, acertado também um outro passo importante. As condições para a Fiocruz, em abril, concluir a parte de obra de equipamentos de uma outra área que ela tem para a produção do IFA. Ou seja, em maio, essa área de produção do IFA já vai ser testada. E o que nós estamos pedindo agora? Para que a Universidade de Oxford, a AstraZeneca, o Reino Unido, inclusive hoje eu estou dando entrada em nome do Fórum dos Governadores, de um reforço nesse pedido, para que seja antecipado a transferência tecnológica para o Brasil poder, na Fiocruz, produzir o IFA. Isso vai permitir que a gente tenha mais independência, não fique na dependência dos outros. Nós temos uma crise que não vai parar agora no mundo inteiro, de falta de vacina. E, por último, também acertamos lá, da AstraZeneca também, uma agenda que já teve com a Gavi. A Gavi é aquele conselho do consórcio de países que tem a COVAX, Facilite, através da OMS. A entrega está muito pouca para lá, mas o Brasil, pela proporção daquilo que está já entregue ou programado para a entrega, tem direito a 9,1 milhões. O que é que nós dissemos? O OMS, olha aqui, se vocês estão dizendo que o Brasil é o epicentro da pandemia no mundo, e se o Brasil é, inclusive, o país que está na contramão com o crescimento de adoecimento, internações e óbito. Se o Brasil é, inclusive, um risco para a América, para o mundo, com muitas variantes que estão propagando para o mundo, então socorram o Brasil, ajudem o Brasil. E aí foi pactuado, foi liberado para dia 23 entregarem 3 milhões de doses prontas, vindo da AstraZeneca, da Coreia, 2.997.000 exatamente. E embarca dia 23 para o Brasil e para ser entregue para vacinação também em março. Agora, e também governador, uma outra etapa em abril e a outra em maio. Então, esse trabalho também fizemos com o Butantan. O Butantan tinha uma previsão de 13,3 milhões de doses. E ali com o doutor Dimas, aqui registramos a importância do empenho do governador João Dória, isso foi elevado para 23,3 milhões, mais 10 milhões de doses. De novo, ampliando linha de produção, ampliando turnos de trabalho. Ou seja, o Brasil, a partir desta semana que vem, a expectativa, a gente está recebendo hoje, ontem e hoje no Brasil inteiro, 2,5 milhões de doses do Butantan. A partir da próxima semana, toda terça e quarta, nós vamos ter a distribuição de AstraZeneca e também de vacina do Butantan, mais complemento de vacinas vindas de fora. Com essa medida sancionada ontem, a gente espera na próxima semana ter a autorização para Sputnik, que significa tanto vacina vindo da Rússia, do Fundo Soberano Russo, como vacina que tem condições de produção a partir de abril aqui no Brasil. Governador, rapidamente para encerrarmos, nessa reunião, do ponto de vista prático, ficou descartado um lockdown unificado, nacional, isso está fora de cogitação? E entre todas essas conversas, qual é o estado hoje que mais preocupa e que está em pior situação? Olha, deixa eu usar aqui uma palavra, essa palavra lockdown, ela entrou muito na moda, a palavra toque de recolher. Eu nunca vivi, graças a Deus, em minha vida, uma situação de guerra. Mas, para valer, só é possível lockdown, só é possível toque de recolher com o governo central. Porque significa ninguém sair de casa. Quem trabalha em hospital fica praticamente morando no hospital. Quem vai estar na rua são as áreas de segurança. É todo mundo fazendo suas compras antecipadas para poder ficar ali uma semana. Lugares que fizeram isso. O Reino Unido fez, não é? A França fez, tá certo? Ou seja, foram poucos os países que usaram desse mecanismo. Aqui eu estou dizendo, o que nós estamos fazendo são medidas que faz um meio termo, em que a gente tem atividades essenciais que funcionam, por exemplo, supermercado, dentro de determinados limites, postos de combustível, farmácia, mais hospitais, segurança, etc. E o objetivo aqui se eu tenho uma movimentação diária de mais ou menos 70%, 75% das pessoas, eu posso reduzir aqui
para 45%, 50%. Ao fazer isso, eu quebro transmissibilidade do coronavírus. E ao quebrar a transmissibilidade, reduz a doença, reduz internações e reduz também óbito. Isso já aconteceu em vários momentos, não é? Agora, ela volta lá na frente. Voltou por causa das eleições, depois por causa da movimentação de Natal, Ano Novo, depois por conta de pré-carnaval, carnaval. Ou seja, ela vai nesse sobe e desce. O que é que tem de diferente agora? Agora tem de diferente é que nós temos como reduzir, de um lado, provisoriamente, por conta de medidas que vamos adotar, e no país inteiro, essa é a novidade, ao mesmo tempo, no Brasil inteiro. Eu conversava um pouco com o governador do Amazonas, ele lá está numa situação já de queda de transmissibilidade, de adoecimento, mas ainda tem problema hospitalar. Ele tem medidas que foram adotadas que vão até domingo. Então, na verdade, todas as unidades da federação estarão, ao mesmo tempo, adotando medidas, ainda de acordo com a sua realidade. A gente espera, com isso, por ser todos ao mesmo tempo, um efeito maior. Mas, governador, desculpa, perdão pela interrupção, é que nosso tempo está esgotado, mas só para deixar claro, tranquilo. É isso que os governadores estão defendendo? É esse apelo que o Fórum de Governadores faz ao governo federal, no sentido de trancar o Brasil para diminuir a transmissibilidade nesse instante? Rapidamente, por gentileza. Nós estamos pedindo aqui um socorro, porque, veja, você deve imaginar o que foi dito, você tem estados como São Paulo, 2.000 pessoas na fila por um respirador. No Brasil inteiro, faça uma conta, quantas mil pessoas nesse instante estão ali em desespero porque não tem como respirar, o pulmão não está funcionando e não tem como respirar, fora as outras doenças. Então, o que nós estamos colocando? Alguma coisa precisamos fazer. De um lado, o ideal é que o próprio presidente Bolsonaro possa adotar medidas para o país inteiro, juntos. Acho que o efeito aqui, como outros países fizeram, é o ideal. Mas, ao mesmo tempo, também acelerar a vacina e vacinação. Essa aqui é que é a saída definitiva. E, é claro, apoio para garantir toda essa rede de saúde no Brasil. Perfeito. Governador Wellington Dias, obrigado pela entrevista. Bom trabalho para o senhor, que haja esse trabalho coordenado cada vez mais entre governos estaduais, municípios, união. É disso que a gente precisa nesse momento, união, para usar aqui o segundo sentido da palavra. Bênção de Deus, a gente está precisando muito de bênção de Deus aí para ver se a gente realmente sai. Mas vamos vencer o coronavírus. Eu estou muito animado, eu quero aqui trazer uma palavra de esperança. Eu acho que se a gente olha para trás, nós estamos num momento em que hoje tem uma luz no final do túnel. Eu acho que é possível, agora o que a gente vai fazer agora, concretizar em março e abril, vai dar um bom efeito já a partir de maio, se Deus quiser. Amém. Um abraço para o senhor. Obrigado.